E agora chegou o grande momento, a parte 3, onde vou fazer a parte que estava mais ansioso para começar. Tentar pegar todo o processo de gestão e execução na gestão do Instagram e tentar automatizar tudo que for possível. Ou até mesmo criar um processo bem desenhado para que o cliente consiga usar cada vez menos trabalho para essa gestão do Instagram. Então agora, até te convido a assistir a parte 1 e a parte 2, se caso ainda não assistiu. Eu vou utilizar tudo que eu fiz no planejamento e alinhamento com o cliente inicial, que expliquei um pouco mais na parte 1, aliar todos os testes que fiz e anotações para os processos possíveis ou que eu considerei possíveis de automatizar na parte 2, para agora utilizar essas informações e ir atrás da minha ferramenta de automação, onde já fiz outros projetos, só que mais simples para outros fins, e tentar na prática automatizar tudo que for possível. Nesse momento é o meu primeiro trabalho onde eu vou fazer a conexão e tentativas de interação do N8N com o Instagram. Então, antes de fato começar a fazer, eu separei um tempo dessa parte para estudar exatamente essas possíveis funções, tentar fazer, primeiramente, a conexão, configurações mais simples para que eu consiga entender o jogo e a possibilidade de começar a colocar outras coisas por trás, como por exemplo, inteligência artificial, informações tabulares, trazer um Google Sheets para alimentar, conexão com o Google Trends, por exemplo, ou algum outro aplicativo para encontrar quase que uma função de agentes, onde eu crio um especialista para cada assunto e tópico e no final conseguir transformar tudo isso numa entrega e quem sabe automatizar o máximo possível, até o ponto de fazer a postagem lá no Instagram. Então, fazendo um resumo do que eu pretendo fazer nessa parte, na última parte, seria pegar todos os pontos em que eu cogitei a hipótese de automatizar e fazer o teste de cada um deles, utilizando o que eu vou estudar como premissa de possibilidades com a famosa mão na massa ou bunda na cadeira. E esses foram os pontos em que eu vou fazer o teste de automação ou então de aumentar a máxima eficiência possível no dia a dia do cliente. Primeiro ponto vai ser olhar tendências e benchmark. Então aqui eu vou tentar conectar o N8N com ou os perfis mapeados com o benchmark em concorrentes e ter um trigger talvez quando eles fizerem algum tipo de postagem. Eu vou dar uma estudada sobre essa comunicação e também olhar tendências. Então no dia que a gente planejar fazer o post, vou tentar colocar um trigger também de pesquisa para olhar naquele momento que assuntos podem fazer tanto gerar interesse, assuntos que estão em voga no momento da postagem e que também fazem match com o assunto do cliente em questão, para tentar trazer essa informação para realmente virar uma postagem que faça sentido no perfil de Instagram dele. Uma outra tentativa de automação seria na criação de roteiro das postagens, reels e stories. Aqui eu já penso que já é mais real, já consigo pensar de antemão em conectar um agente por trás para gerar essas postagens. Posso criar mais de um para dependendo do tipo de postagem. Então aqui acredito que vai ser mais questão de formalizar e desenhar as regras e estilos que alinhem com o cliente e fiz nos testes na parte 2. Não somente o roteiro, mas também vou tentar gerar essas mídias. Aí aqui eu não sei, pelo que eu pesquisei, não sei se já existe a possibilidade de automatizar 100%. Então pelo menos eu vou tentar gerar, nem que seja a parte da imagem, para que quando o cliente for fazer a postagem, ter o menor trabalho possível, que seria somente pegar uma imagem, tentar gerar um texto em cima dele e com essa mídia, com esse criativo já gerado, a gente consegue automatizar, que seria a minha outra tentativa, que é a automação de fato das postagens. Então ele pode trazer essa mídia para um link no Google Drive, por exemplo, e de lá, com esse link, a gente consegue automatizar a postagem que o N8N faz após
um gatilho de horário, por exemplo. E por último, aí aqui a gente pode saber como um bônus, se eu não gastar tanto tempo nas demais automações, seria uma tentativa de revisar a estratégia. Então a gente vai ter alguma meta, né, que seja, por exemplo, aumento de engajamento ou de seguidores. E baseado nessa análise, a gente pode criar um agente para que periodicamente olhe se caso estiver fora do rumo, ele mudar a estratégia, seja aumentando postagens ou mudar o estilo e tipo de conteúdos. Então agora vamos de fato para a mão na massa. A minha expectativa é de gastar aqui em torno de 8 horas, pretendo usar 2 a 3 dias, quebrando esses horários, onde no começo eu vou focar em estudar de fato o básico do que eu pretendo usar para as automações e em seguida começar a testar ponto por ponto, incluindo as configurações e conexões com o perfil do cliente. Inicialmente, lógico, vou testar com perfil fake, postagens fakes, para que a gente não faça nada sem querer que impacte no perfil do Instagram dele. Agora começa a brincadeira de automatizar tudo que eu fiz operacionalmente. E aqui, pós o processo dos 2 primeiros dias, eu separei em 5 blocos. Vou falando aqui da experiência uma a uma por ordem. Na primeira, foi a busca de trends. A ideia inicial era fazer alguma raspagem de dados, indo lá nos sites mais conhecidos e encontrar tendências, né? Seja no X, antigo Twitter, seja também no Viral Finder, tem Rush. Quando eu fiz o processo manual, eu tentei usar por essas ferramentas. E na hora de automatizar, eu vi que elas são bem limitadas para você fazer a raspagem de uma maneira simples, da forma que eu já sabia fazer. Que era de fato olhar ali na estrutura como desenvolvedor do site, identificar as divs dentro da estrutura que tinha informação e com isso fazer o trabalho de tirar dados, as sujeiras e ter as trends por ali. Porém, como já meio que havia esperado, esse acesso é bloqueado quando você está fazendo a raspagem padrão. E também procurei atrás de algumas APIs, não achei nenhuma específica ou gratuita, que era o meu foco inicial aqui. E então tive que ir para uma outra estratégia, que era atrás de inteligência artificial que faz a varredura de sites online. Então, eu sei que tem ações pagas mais caras para fazer esse tipo de processo, mas para criar aqui apenas um banco de dados, trends, eu fiz. Eu criei dentro do N8N um HTTP request para conectar com a Perplexity AI. Lá dentro você consegue colocar crédito, você controlar de fato quanto você vai gastar. Então eu coloquei $5 para ter acesso à API. É bem simples o processo, até se caso houver interesse eu posso aprofundar um pouco mais sobre esse tipo de conhecimento aqui e gravar algum vídeo sobre também. Se tiver interesse, comente aqui que eu dou uma atenção e quem sabe a gente consegue fazer mais projetos aprofundados no N8N. Então, simplificando, né, fazendo um resumo, eu de uma forma periódica, eu coloquei aqui diária, eu faço mapeamento diário, né, com as notícias, eu peço para mapear pelo menos 10 notícias e a inteligência artificial julga estar bombando no Brasil e tem potencial de viralizar. E eu não fiz nenhum filtro aqui de assunto porque existe, pelo menos para esse cliente, a possibilidade de ter crossover de assuntos. Então, se vier um assunto de política, por exemplo, você pode aproveitar esse conteúdo e trazer uma correlação para o seu post. Então, aqui qual foi a estratégia? A gente traz as 10 possíveis notícias de viralizar, é passado para o cliente e com isso ele escolhe no momento ali fazer algum conteúdo baseado em alguma dessas notícias. Lembrando que a mesma reflexão vai ser feita para os outros blocos também. Aqui é um trabalho que pode ser aprimorado. A ideia era ter todo o projeto, ter um MVP
pelo que você consegue desenhar como fluxo, a liberar. Vai fazendo a melhoria conforme. Então, como o primeiro fluxo foi basicamente isso. Eu pego as notícias diárias, salvo no banco de dados, onde o cliente vai ter acesso e poder fazer, gerar conteúdo, ou escolher um ou dois, vai de acordo com ele. Beleza. Agora o segundo bloco seria a criação de roteiro de posts. Aqui é um fluxo bem mais simplificado, pensando nos usos hoje em dia de automação. É basicamente trazer para a esteira assunto que já foi planejado lá na estratégia inicial, onde eu tenho um plano de conteúdos. Aí ali dentro eu trago o assunto e aqui na criação do roteiro eu peço para ele expandir baseado no título do assunto, da legenda, você criar um roteiro para que ele futuramente possa fazer a gravação. Então aqui é uma estrada bem simples, pensando na operação, é mais questão de treinar melhor o agente que vai criar o roteiro. Então aqui dentro pode entrar um conhecimento seu de prompt, né? Colocar exemplos ou definir estrutura para roteiro, dar exemplos do que funciona, do que você gosta e aperfeiçoando com o treinamento. Outro bloco, geração de mídias para posts. Aqui foi um processo onde eu tentei fazer conexão com editores que eu já utilizo para criar post, seja o Canva ou a própria Adobe, e não consegui conexão com nenhum deles. Tive dificuldade para criar o meu plano A, então eu fui no plano B, que é usar de fato um gerador de imagens de inteligência artificial, nesse caso da OpenAI também, que já tenho configurado. Usei a inteligência deles, que é o DALL-E, DAL-E, e a ideia aqui também vai entrar em engenharia de prompt, você criar padrões, definir paleta de cores, estilo de imagem e ir aperfeiçoando o prompt com o tempo até você chegar numa mídia em que o cliente seja satisfeito. E assim que cria essa mídia, salvo no Google Drive, aí ali dentro, ainda, também assim como os outros blocos, um processo de aperfeiçoamento. No momento ainda não gerei a imagem final, porque a ideia aqui é ter uma imagem onde eu tenho essa imagem gerada por IA, porém tem que acrescentar texto, colocar, enfim, alguma informação de seguir, passar a legenda, ler a legenda, algum tipo de informação que eu conseguiria fazer no Canva, porém não consegui achar essa conexão direta. Então no momento vai ficar assim. A automação vai, no final, baseado no roteiro, no post, gerar uma imagem, e essa imagem ela vai ser tratada num template já criado no Canva. Então o trabalho vai ser bem rápido, mas ainda vai ter que ter um contato humano aí no processo. O outro bloco, esse bloco aqui foi o que eu gastei mais tempo e infelizmente não consegui uma solução 100% automatizada, que é a de automação de postagens. Eu vi em outros colegas fazendo esse processo direto, mas confesso que eu me enrosquei na questão de criar usuário, perfil desenvolvedor dentro do Meta, porque tem fase de aprovação, não foi aprovado inicialmente, aí eu tenho que vincular a conta do Facebook com o Instagram, que aí vai depender muito do tipo de acesso, aí o cliente tem que configurar o acesso, liberar o seu acesso por lá também. Então tem alguns passos que não deu certo inicialmente, eu vi que tem uma demora, então aqui vai ficar de stand-by esse processo. No momento, que foi que eu fiz? Aqui a gente consolidou o processo. Então, com a geração de mídias, com a geração de roteiro, a gente tem um fluxo para que o cliente faça a gravação, seja do Story ou do Reels. A gente define, de acordo com o planejamento de conteúdo, ele fazer. E tem a dos posts fixos, que é onde tem uma esteira, onde ele tem um caminho lá no Google Drive com a imagem já referenciada de qual post que é, e também das informações do post, que seria título, legenda e tudo mais. Esse processo, já que existem posts atemporais, a gente pode fazer no começo da semana e programar lá dentro do Instagram. Mas esse processo é bem tranquilo de se fazer. Então, como ficou nesse momento? A gente define durante a semana, a gente roda esse processo no final de semana, foi o que a gente definiu, e no domingo a gente programa todos os posts para que eles sejam feitos de acordo com a data programada. E por último, o último bloco foi a revisão de estratégia. Esse daqui ele vai ser um processo para esse cliente mensal. Então, aí o que a gente definiu? Indicadores
que ele almeja, que aqui no caso seria o fechamento de vendas do produto dele, e ele vai dar um input. Deu certo a estratégia? Funcionou? Então aqui mantém tal coisa. E nessa conversa com a inteligência artificial, ele vai olhar a estratégia atual, que seria a quantidade de posts, qual seria o tipo de conteúdo, estratégia de templates, o que está funcionando, o que não está funcionando. E você dando esse insight para ele, ele vai refazer a estratégia do próximo mês, focando naquilo que funcionou. Então, também aqui é um bloco tranquilo de se fazer, que é basicamente uma conversa que eu plugo no OpenAI, aonde que o conhecimento mesmo está na gente definir informação e enviar, né, e vai entrar novamente em engenharia de prompt. Definir que informações você vai enviar para ele e como vai ser o output da inteligência artificial. Aqui no final a gente tem no Google Drive novamente um arquivo com todo o planejamento de conteúdo do próximo mês. Foi o último dia de documentação para o meu processo de tentar automatizar essa gestão do Instagram do cliente. E gostei da experiência. Eu acho que o que aqui existe de fato um possível produto para escalar, provavelmente quem sabe até para usar em minhas redes comerciais. E logicamente é interessante quando você acompanha essa documentação ver que a ideia do primeiro dia muda bastante com a investigação e a tentativa e erro. Nessa terceira parte, já que na segunda, onde eu fiz todo o trabalho operacional, demorou bem mais do que eu estava planejando, a terceira parte até que foi um pouco mais suave, tirando a parte de autenticação do Meta Developer, criar aplicativo lá dentro. Confesso que eu preciso estudar um pouquinho melhor essa questão. Achei um pouco complexo, já que existem contas dentro do Meta para mexer com o Facebook, para mexer com o Instagram. Aí tem também a configuração do aplicativo, onde pede-se algumas liberações de acesso que, enfim, precisava ler melhor a documentação para entender as regras de negócio. E já que inicialmente eu estava com a minha conta pessoal, eu estava com medo de bloquear, enfim, de qualquer tipo de questão e no final acaba prejudicando a minha conta pessoal. Tentei criar do zero, deu erro. Não entendi direito o porquê, não autorizou inicialmente, eu fiz alguns outros passos e tive alguns problemas de autenticação, e no final, depois de configurar tudo, eu consegui pedir aprovação para o Instagram, porém ele me deu 3 dias para aprovar, até o final do que ainda não aprovou. Então, tirando essa questão da automação direta de postagens, eu acredito que tem um produto bem útil aqui dentro. Existe aqui muitas melhorias nos processos e com certeza com um cliente na ativa a gente consegue programar essas melhorias para deixar o produto bem afiado. Se você tiver interesse de saber mais, a parte técnica mesmo, o que eu fiz dentro do N8N, o que eu penso como estratégia de como eu faço todo o processo de benchmarking, branding, como que eu cuido e faço a gestão da engenharia de prompt, quais ferramentas eu uso de inteligência artificial, enfim. Se você tiver interesse de algum desses assuntos, comenta aqui embaixo, com todo prazer eu posso responder e quem sabe criar um vídeo aprofundando esses temas. Se curtiu o conteúdo, não se esqueça de me seguir, ativa o sino e continue comigo aí nessa jornada de aprendizado. Bora para mais uma e até mais!